nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, todos os dias reservamos este tempo, este momento, para escutar a palavra. Às vezes, pensamos que a palavra é somente uma vibração sonora. Não, a palavra é força de Deus que transforma a nossa vida. A própria Escritura diz que ela é viva e eficaz. Portanto, a palavra não só é viva, mas nos faz viver. E esta palavra é uma pessoa. É Jesus, a palavra eterna do Pai, que se faz carne e habita entre nós. Por isso, todas as vezes em que escutamos a Sagrada Escritura, nos encontramos com o próprio Jesus que fala ao nosso coração. Aproveitemos mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de escutá-lo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero inicialmente fazer com você uma retrospectiva para compreendermos a mensagem que nos foi proclamada no dia de hoje. Nós estamos ainda no capítulo 6 do Evangelho de São João, um longo discurso sobre o pão da vida. E hoje avançamos um pouco mais. Às vezes podemos pensar que se trata simplesmente de uma repetição, mas não. Cada passagem que vamos adiante, aprofundamos um pouco mais. No início do capítulo 6, Jesus realiza a multiplicação dos pães. Logo em seguida, as multidões continuam a procurar Jesus em busca deste pão para saciar a sua fome física. E então Jesus diz à multidão para esforçar-se, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que não perece, que não passa, que dura para a vida eterna. E um pouco mais adiante diz que este pão, este alimento que não perece, é a sua própria carne, é o seu próprio sangue, oferecido como alimento para a salvação, para a vida do mundo. Mais adiante, os judeus começaram a murmurar, porque não conseguiam entender como que Jesus poderia oferecer a sua própria carne e o seu próprio sangue como alimento. Mas hoje o Evangelho dá um passo adiante. Hoje são os próprios discípulos de Jesus que apresentam essa dificuldade de entender esse seu discurso sobre o pão da vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, isso serve para nos dizer que às vezes mesmo nós que estamos bem perto de Jesus ou que nos sentimos bem próximos dele, poderemos apresentar dificuldades para compreender o seu ensinamento. Vejamos bem, o trecho começa dizendo justamente assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Meu irmão, minha irmã, de fato, acolher a palavra de Jesus não é fácil.
exige esforço, exercício. Nem sempre é fácil acolher o seu ensinamento, sobretudo, talvez naquela circunstância de uma grande multidão que seguia Jesus, mas por interesse pessoal, somente em busca daquilo que sacia a sua fome física. E quando Jesus começa a falar daquilo que é o essencial, então tem dificuldades de continuar acolhendo o seu ensinamento. E agora os próprios discípulos de Jesus dizem que esta palavra, este ensinamento, é duro demais. Quem pode suportá-lo? E a gente poderia imaginar assim: como é que Jesus se comporta diante desta realidade de seus próprios discípulos terem dificuldades de acolher a sua palavra, porque é dura demais? Em seguida, o Evangelho vai dizer desta forma: compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes diz: isso vos escandaliza? Mais uma vez aparece essa dimensão do murmúrio. Um pouco antes, eram os judeus que estavam murmurando e por isso mesmo queriam levar Jesus à morte. Mas agora, no próprio grupo dos amigos de Jesus, começa a murmuração. Por isso é preciso que tenhamos cuidado, porque muitas vezes também na igreja hoje há muita murmuração. E a murmuração nos impede de acolher o ensinamento verdadeiro e profundo de Jesus. Então pense bem, meu irmão, minha irmã, se entre nós também não há muita murmuração que nos impede de reconhecer a presença de Jesus e acolhê-lo, aderi-lo pela fé. Então Jesus percebe, Jesus compreende que eles estão murmurando e pergunta: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? Aqui Jesus aponta justamente para o momento da sua prova final, o momento da sua morte, o momento da cruz. Como que será para esses discípulos enfrentar o momento da prova? E Jesus sabia que entre os seus discípulos nem todos eram capazes de ser fiéis até o fim. Vejamos o que diz o Evangelho em seguida. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. É um ensinamento profundo para nós, porque às vezes a gente se preocupa simplesmente com aquilo que é o material. E Jesus é muito claro no Evangelho. Jesus diz que tudo isso passa. O que realmente permanece, o que vivifica, o que gera vida e vida que não passa, é o Espírito. É esta a essência da nossa vida. Só que às vezes nós gastamos muito mais tempo, muito mais esforço com aquilo que é periférico do que aquilo que é o essencial. Por isso diz Jesus aos seus discípulos: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida, isto é, são fonte de vida. A palavra de Cristo é fonte de vida para nós. É dela que nós encontramos a força necessária para dar testemunho daquilo que nós cremos. E continua dizendo o Evangelho: alguns de vós, porém, não creem. E diz: Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. Portanto, a murmuração que impede os discípulos de acolher a palavra de Jesus, porque ela é dura demais. Então, continua o Evangelho dizendo assim: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. E diz: a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Muitos daqueles que se consideravam próximos de Jesus, amigos de Jesus, porque seus interesses pessoais não eram mais realizados, então deixaram de seguir o Mestre. Como Jesus se comporta diante disso? Preocupado? Vejamos o que diz em seguida. Jesus disse aos 12: não quereis também vós partir? Meu irmão, minha irmã, Jesus não está preocupado somente com a quantidade daqueles que o seguem. Jesus está preocupado com a qualidade de quem quer segui-lo. Por isso ele não se preocupa se muitos deixam de segui-lo. Ao contrário, ele interpela o grupo dos 12. E vós, também não quereis ir embora? E é diante disso que o Evangelho nos mostra a confissão de fé de Pedro. Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavra de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus.
E nós, diante de Jesus, que hoje também nos interpela, e vós também não quereis ir embora, será que temos a mesma coragem para fazer a profissão de fé de Pedro? A quem iremos, Senhor? Procuremos renovar a nossa adesão a Jesus, que vem ao nosso encontro, e, sobretudo, que tenhamos a disposição de acolher a sua palavra. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Esta é a confissão de fé de Pedro que nós hoje ouvimos no Evangelho. E é justamente esta confissão de fé que nós queremos renovar em nosso coração. A quem iremos, Senhor? Com o coração agradecido, dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, te agradecemos por mais esta ocasião especial de escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. E de forma muito especial, Pai Eterno, ajuda-nos a crer melhor. Envia sobre nós o Teu Espírito para que tenhamos a mesma coragem e discernimento de Simão Pedro, para diante de Teu Filho poder dizer: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.